O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos como comunidade nesse domingo para celebrar o Dia do Senhor, celebrando o 26º domingo do tempo comum, o último domingo do mês de setembro, encerrando o mês da Bíblia e já nos preparando para o mês missionário, para o mês de aplicar em nossa vida o ordenamento de Deus para nós. A nossa missão e a missão de todo cristão é anunciar o reino de Deus, batizados enviados para a missão. Nós estamos continuando as meditações, as reflexões do caminho de Jesus na ida para Jerusalém. E nesse caminho Jesus vai trazendo sempre um ensinamento e vai trazendo uma palavra que vai possibilitando nos compreender os elementos essenciais para uma vida cristã, para uma vida comprometida com o reino de Deus. Estamos continuando o tema da justiça. Domingo passado nós falávamos sobre isso, a palavra de Deus nos apontava esse caminho da justiça, e nós retornamos o mesmo tema nesse domingo, trazendo ao nosso coração palavras que nos comprometem com a vontade e o desejo de Deus para a nossa vida, como filhos e filhas de Deus. É central, mais uma vez, na mensagem da palavra, para nós nesse domingo, a dimensão da justiça.
é um elemento muito próprio da comunidade dos discípulos de Jesus. É um elemento essencial na vida do cristão. Nós precisamos atualizar, intensificar e trabalhar esse aspecto da justiça dentro de nós. Quando nós trabalhamos os aspectos da justiça, nós estamos valorizando a misericórdia de Deus em nosso coração. Nós estamos nos educando na vontade de Deus, que aponta o caminho da justiça como a identidade própria do cristão. E aí nos é dado de novo, na primeira leitura, um trecho da profecia de Amós. Amós traz uma palavra de exortação para o povo de Israel, que estava vivendo uma divisão muito grande entre eles. Uma incompatibilidade muito grande. Havia muitos que detinham o poder e usufruía de tudo isso, e existia também uma outra multidão de pessoas que estavam perdendo a sua dignidade humana. E Deus manda dizer através do profeta Amós que se o povo não converter o coração, voltarão para o exílio novamente, estarão de volta na condição de escravos, estarão sujeitos à escravidão, estarão sujeitos aos males que nós mesmos plantamos. Na verdade, nós colhemos os males não porque Deus nos dá males, não porque Deus nos castiga, mas nós colhemos os frutos dos males que nós mesmos semeamos. Então Deus orienta o profeta a dizer: ou vocês mudam de vida, ou vocês semeiam de uma outra forma, ou vocês plantam de um outro jeito, ou vocês vão colher o que vocês estão plantando. E vocês já sabem o que é o exílio, voltar de novo para a escravidão, porque uma nação que se divide se enfraquece. Uma nação que negligencia a possibilidade do outro de ter dignidade, é uma nação que vai se enfraquecendo, que vai perdendo a sua dinâmica. E trazer para nós essa profecia, ou atualizar essa profecia de Amós em nossa vida, é muito mais que necessário. Nós também precisamos compreender isso. Quando nós não vivemos de fato aquilo que Deus propõe para o nosso caminhar, para a nossa vida, nós nos fragilizamos. Quando nós não aplicamos na nossa vida a vontade de Deus, nós desfiguramos a nossa condição humana. Nós perdemos a dinâmica da vida. Nós não nascemos para a prática do mal. Nós nos desfiguramos quando isso acontece. Quando nós somos injustos e quando nós negligenciamos a justiça, a primeira coisa que nós desfiguramos é a nossa própria humanidade. Nós nos desumanizamos. A injustiça desumaniza-nos, mas a justiça, ela nos humaniza. E uma sociedade desumana é uma sociedade que vive num caos, porque ninguém se importa com ninguém. Ninguém tem um olhar de sensibilidade para as situações que vão acontecendo e vão se manifestando no decorrer da nossa história de vida. Quando nós praticamos a injustiça, nós perdemos a nossa identidade de homens, nós perdemos a nossa condição humana, e nós somos dominados e manipulados pelos nossos próprios desejos. Por isso que nós caminhamos para o caos, por isso que nós estamos construindo um caminho muito frágil, onde muitos são vítimas desse caminho. Então o Senhor hoje, através da profecia de Amós, está também nos exortando que nós não sejamos injustos das nossas posturas, que nós tenhamos a capacidade de acolher o outro, de olhar também para as necessidades do outro, que nós trabalhemos em nós a dimensão da comunitariedade, a dimensão do ser de fato comunidade. A palavra de Deus, ela nos trabalha para isso.
A palavra de Deus, ela vai nos configurando como comunidades, porque é na comunidade onde nós percebemos a manifestação do amor de Deus. É no seio da comunidade, é quando nós temos uma consciência de comunidade, que nós percebemos melhor, que nós temos posturas de conversão. Então a palavra de Deus, vivida na comunidade, ela produz em nós um efeito de conversão. Na verdade, nós precisamos nos converter todos os dias. A conversão é um processo diário. Nós precisamos viver todos os dias da nossa vida, converter as nossas posturas, a nossa mentalidade, a maneira como nós olhamos para as coisas, a maneira como nós administramos as posses que nós vamos adquirindo. Hoje Jesus, mais uma vez, conta uma parábola no caminho de Jerusalém, formando os seus discípulos e as autoridades que o circundam. Hoje ele conta a parábola do homem rico e de Lázaro o pobre. E quando Jesus conta essa parábola, ele está desconstruindo uma ideia. Jesus está desconstruindo uma perspectiva que foi assumida pelo povo, que foi assumida pelo ser humano, que é a ideia de que o homem, para ser feliz, ele precisa ter poder, ele precisa ter coisas. Quando Jesus conta a parábola do homem rico e de Lázaro, ele está querendo nos fazer compreender, está nos fazendo entender que a vida vai muito mais além das estruturas que nós vamos construindo, que nós vamos montando para trazer comodidade para a nossa vida. O ser humano vai muito mais além do que isso. Nós nos realizamos de fato quando nós nos humanizamos. O que traz felicidade, o que produz a alegria no ser humano, é a capacidade que ele tem de dar de si para o outro. É isso que provoca-nos a felicidade, é isso que produz em nós a harmonia. Nós não fomos criados para vivermos em redomas de vidros. Nós não fomos criados para sermos vítimas do quarto do individualismo, nem muito menos para nos fecharmos ao egoísmo. O ser humano nunca vai encontrar felicidade enquanto ele não entender que ele é feliz na relação com o outro, que ele se completa no outro. Nós somos seres incompletos e é no outro que nós vamos nos completando. Para termos acesso ao coração de Deus, é preciso ter acesso ao coração do outro. Eu jamais vou tocar no coração de Deus se eu não for capaz de tocar no coração do outro, se eu não tiver sensibilidade, porque é no exercício da misericórdia, é no exercício da misericórdia e da caridade que eu encontro Deus. Às vezes, ilusoriamente, nós ficamos buscando Deus no sobrenatural. Nós ficamos buscando Deus no milagre. Nós queremos encontrar Deus nos fenômenos místicos. Mas Deus nos ensinou que a melhor forma de encontrá-lo é no outro. O melhor caminho para encontrar Deus não é nas estruturas místicas e sobrenaturais. Nós encontramos Deus quando nós acessamos a ferida do outro, quando nós tocamos na dor do outro, quando nós nos importamos. Então relacionar-se de maneira saudável com o outro implica dizer que nós temos uma relação saudável com Deus. Por que é muito complicado a nossa relação com Deus? Por que o mundo se fecha tanto para essa realidade? Porque à medida em que é desajustada a minha relação com o outro, é também desajustada a minha relação com Deus. É no outro que eu vou me encontrando. E um aspecto, nós podemos tirar muitas lições dessa parábola que Jesus nos traz hoje. Mas um aspecto muito peculiar é o que Jesus conta hoje, da incapacidade desse homem rico permitir que Lázaro também participasse da sua vida. Eu acredito que essa parábola mexe muito conosco, porque nos faz perceber isso.
o centro da parábola não é o aspecto da riqueza do homem rico, não é a riqueza estrutural desse homem, não é os valores que ele tem, mas o que é central na palavra de hoje é a incapacidade daquele homem de poder acolher Lázaro, de poder se misturar com Lázaro, de entender que Lázaro é também parte dele, e quando o outro sofre, eu também sofro. O ser humano desfigurado, um ser humano desfigurado é a imagem do ser humano muito mais complexo. A dor de um ser humano é a dor também de todos os seres humanos. Quando um ser humano se desfigura, é o ser humano que se desfigura, não o ser humano na sua individualidade, mas na sua completude, na sua complexidade. O que Jesus está querendo destacar hoje na parábola é que nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós trazemos para dentro de nós. O problema não está pontualmente nas coisas que eu posso possuir, porque existem também pessoas que não possuem nada e são completamente orgulhosas. O problema não está especificamente no possuir, mas como nós possuímos, como é que eu administro, de que maneira eu dou o outro a oportunidade de participar também da minha vida. É a capacidade que eu tenho de dar atenção ao outro. O perigo da riqueza é exatamente essa, é nos tornar superiores, é nos fazer homens e mulheres incapazes de nos perceber semelhante ao outro. O grande perigo da riqueza está em gerar em nós uma consciência de opressão, de nos oprimir e nos fazer oprimir os outros. A grande riqueza de um homem não consiste nos tesouros que ele construiu, que ele levantou, não consiste nos prédios que ele levantou, não consiste nos bens que ele conseguiu ter. O tesouro do ser humano consiste na capacidade que ele tem de humanizar-se e humanizar os outros. Jesus hoje está querendo nos fazer compreender que a figura desse homem rico, ela pode também ser a nossa imagem, quando nós não deixamos o outro participar da nossa vida. Nós podemos estar no lugar desse homem da parábola de hoje. Eu posso estar me portando e me comportando como esse homem que não permitiu que Lázaro tivesse acesso à sua vida. Mas isso repetidamente acontece também conosco. Existem Lázaros, existem seres humanos feridos que estão à nossa volta e tantas vezes nós não o percebemos. Quantos Lázaros que estão dentro das nossas casas e nós não somos capazes de perceber as suas feridas, as suas dores. É muito valioso quando a palavra da parábola de Jesus diz que Lázaro tinha muitas feridas. São as dores de um ser humano que foi completamente assaltado na sua dignidade. É a ferida de um ser humano que teve a sua dignidade roubada, que teve a sua vida invadida, que teve a sua intimidade violada, a sua humanidade violada. A figura de Lázaro é também a figura desse ser humano, que muitas vezes está também dentro da nossa casa ou na nossa porta. Mas nós estamos tão preocupados, nós estamos numa correria tamanha, nós estamos tão focados na busca dos valores, que nós desconhecemos e descuidamos da vida daqueles que estão à nossa volta. É muito impactante essa parábola, porque ela mexe conosco, ela nos faz perceber de que maneira nós estamos olhando para as pessoas que estão à nossa volta. De que maneira você está convivendo com as pessoas de sua casa? De que maneira você está se relacionando com o outro? Como o homem rico, que era insensível, que estava preocupado com suas grandes festas, que estava mais preocupado com o seu nome
do que com a dignidade humana? De que maneira nós temos convivido com as pessoas? E é bem importante que a parábola hoje nos diz uma coisa muito séria. E é muito séria mesmo. Nós precisamos acordar, porque depois pode ser tarde demais. Quantas vezes nós vamos perceber a dor do outro quando já não tem mais jeito? Quantas vezes eu vou perceber o grito do outro quando as situações já estão agressivas demais? E quantas vezes essa cena da parábola de Jesus, ela tem se repetido dentro das nossas próprias casas? Quando o Senhor nos traz uma parábola dessa, não é para nos acusar, de maneira nenhuma, é para nos fazer uma autorreflexão de como nós estamos nos portando, de que maneira nós estamos vivendo a nossa relação com as pessoas, de que maneira nós estamos convivendo no dia a dia. Essa cena tem se repetido hoje muito mais clara do que na antiguidade, porque hoje a maior das feridas do ser humano é não ser percebido. A dor da humanidade não está nas crises estruturais. A maior crise do ser humano é essa crise de Lázaro, é não ser percebido. É uma ferida dentro de nós, de não ser percebido, de não ser olhado. Às vezes nós estamos vivendo assim lá dentro das nossas casas. Nós moramos no mesmo espaço, nós convivemos, passamos um pelo outro, mas somos desconhecidos porque nós não nos olhamos mais, nós não nos cumprimentamos mais, nós não percebemos mais o outro. Por causa das tarefas ou por causa de inúmeras situações ou afazeres que nós fazemos e assumimos no dia a dia da nossa vida, mas a palavra diz: nada substitui a capacidade do olhar de ternura e misericórdia que nós podemos oferecer. Nós precisamos quebrar essa ideologia que o sistema colocou em nós. Essa ideia de que você, para ser feliz, você precisa ter coisas. Não. Essa ideia, ela precisa ser quebrada. E isso tem gerado a figura de um ser humano doente. Qual é a figura do ser humano do tempo moderno? Se nós pudéssemos definir ou desenhar o rosto do ser humano no tempo moderno, nós diríamos: o ser humano que o sistema moderno produziu é um ser humano adoecido. Não fisicamente, não fisiologicamente, mas um ser humano adoecido na alma, um ser humano desfigurado, um ser humano cheio de feridas, não no corpo, mas impresso nos seus sentimentos, na sua vida interior. E de onde vêm essas feridas? Ela vem da incapacidade que nós temos de dar atenção um ao outro. Nós temos visto a crise de falta de sentido. Nós temos contemplado, não mais distante, não é mais uma notícia que a gente escuta no rádio ou na TV. Não, são situações que estão lá dentro da nossa casa, de pessoas que aparecem com sintomas. E quando eu venho perceber os sintomas, eles já são muito graves e sérios. Mas eu não tive a capacidade de ir percebendo a mudança interior. Sabe por que isso acontece? Porque ainda somos muito individualistas. Nós nos preocupamos conosco e às vezes nós achamos que o mais importante é o que nós estamos trazendo para dentro das nossas casas. Às vezes nós estamos pensando que aqueles que nós temos a responsabilidade de cuidar precisa apenas vestir e comer. Às vezes nós pensamos que basta oferecer alguma coisa que vai suprir. Nada supre a tua ausência na vida do outro. Nada. E a gente precisa entender isso. De onde é que vêm as doenças? De onde é que vem o adoecimento na alma? De onde é que vem o adoecimento da vida psíquica do ser humano? Ela vem de uma vida afetiva não vivida, burlada.
oprimida, suprimida. Nós somos seres de afeto. E nada supre os afetos, nada, nada. Nada substitui os afetos. Nada, nada. Não fique pensando que você vai substituir a tua ausência na vida de alguém que é importante para você, dando coisas a ele. Não. Não fique pensando que nós vamos substituir as nossas ausências na vida do outro, oferecendo instrumentos. Os instrumentos caem de moda, eles se quebram, eles enferrujam, afetos ficam. É isso que Jesus está dizendo hoje para nós nessa parábola. Nessa parábola, quando nós desconsideramos a dimensão da nossa humanidade, nós entramos numa dimensão escura da nossa vida, onde nós olhamos e aí entendemos que o que foi que eu fiz da minha vida. E aí eu começo, quando eu entro nesse processo, aí eu sou capaz de perceber os meus equívocos. Mas pode ser que esses equívocos eles sejam tardes demais. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim, para você hoje, e para você que está me escutando em casa? Ele está dizendo de uma maneira muito séria para nós: essa palavra nos basta. E se eu não me educar e não me converter por ela, eu jamais vou me convencer ou converter a partir das coisas extraordinárias que podem nos acontecer. Talvez a gente esteja esperando isso para se converter. E Jesus está dizendo não, é a palavra que converte. É ela que muda o nosso ser, a nossa postura. Isso é evangelizar, isso é missão. Todos nós somos missionários por excelência. E a nossa primeira missão, ela começa lá dentro da sua casa. É assustador poder dizer para você, o inúmero, a quantidade de pessoas que chegam hoje na comunidade com problemas de ordem emocional. Perdeu o sentido da vida, tudo está obscuro, eu não consigo ver saída em nada, minha vida, não tem mais valor e eu quero morrer. É assustador o número de pessoas que chegam. E quando nós vamos acessando as feridas, nós vamos descobrindo que são ausências de afetos. Essa pessoa foi esquecida, ela foi deixada de lado nos afetos. Se você trabalha, não falta nada dentro da sua casa, não fique pensando que você é um herói. Não é, infelizmente não é. E eu preciso ser muito claro para você e dizer que não é. O herói é aquele que dá amor. É aquele que cria uma conexão de afetos. O herói é aquele que sabe ser sensível à dor do outro. Nós encontramos famílias que estruturalmente não tem muita coisa, mas tem alegria, tem amor na relação. Nada substitui isso. As nossas mesas fartas, elas não vão dar garantia, elas não nos dão garantia de que espiritualmente, psicologicamente falando, nós seremos seres humanos equilibrados. O que equilibra o ser humano chama-se amor, atenção. O que muda e transforma o ser humano é atenção. É eu me sentir enxergado. É eu saber que eu sou gente. Eu não sou um poste. Eu tenho sentimentos e eu preciso ser respeitado nesses sentimentos.
Eu tenho rezado e o Senhor tem me dito muito isso. O mundo está precisando de heróis que amem. Surgiram nos últimos tempos muitos heróis que fizeram descobertas científicas, que modificaram os sistemas monetários, que construíram filosofias, que descobriram curas de enfermidades. Mas chegou o momento da história da humanidade que o mundo precisa de novos heróis. Heróis que sejam capazes de amar, que sejam capazes de olhar um para o outro com ternura, com compaixão e com misericórdia. Escutando hoje a palavra de Deus, que nós desejamos ser esses heróis, que esse homem do Evangelho não foi em relação a Lázaro. Quando esse homem foi se dar conta, já foi tarde demais. Perceba bem, filho e filha, pode ser que lá dentro da sua casa tenha alguém gritando e você não esteja escutando. Pode ser que tenha alguém ferido como Lázaro e você não tenha percebido. Nós precisamos nos olhar mais, nos perceber mais. Nós precisamos estar mais juntos. O sentido da nossa vida está nisso. Qual é a família feliz? É a família que está junta. É a família que se percebe. Qual é a relação que suporta os ventos da vida? A relação que aprende a amar e a se respeitar. Se não tiver isso, nós estaremos contribuindo cada vez mais para uma sociedade cada vez mais adoecida. Que nesse dia de celebração, o Senhor nos fale muito e nos faça rever a nossa postura de condução da nossa vida. Nada pode ser mais precioso do que o amor, nada. Deus te deu muitas pérolas. Cuidado para não jogar essas pérolas ou trocá-las por bijuteria. Cuidado para não trocar suas pérolas e seu ouro por bijuteria. Pode ser quando você for ver que é bijuteria, seja tarde demais. Então olhe agora, ame agora, ofereça afeto agora, seja sensível agora, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser que quem precise já não esteja mais contigo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.